Outro fator que faz com que essas promessas sejam vistas de forma figurada. Então eles dizem, olha, aqui o texto fala que eles seriam o povo de Deus para sempre. Não, isso não é possível. Isso não é possível. As outras promessas podem até ser vistas de forma literal, mas isso aqui não. O judeu, povo de Deus, nem pensar. Nós temos que fazer uma releitura dessas coisas. Nós temos que reinterpretar essas ideias. E temos que colocar a igreja aqui. Nós temos que desenvolver uma teologia da substituição. Um supersessionismo, uma substituição em que a igreja toma o lugar de Israel. E temos que ler essas palavras como essa, de Gênesis 17:7, como se referindo de forma alegórica, de forma simbólica à igreja. Porque nós não podemos reconhecer o povo judeu como sendo o povo de Deus para sempre. Não podemos fazer isso. Esse povo é deicida, são os assassinos de Cristo. Nós não podemos reconhecer esse povo como o povo escolhido de Deus para sempre. E mais, e quanto à terra? O versículo 8 fala que Deus daria a terra de Canaã para sempre para o povo judeu. Opa! Na época da igreja antiga, isso era visto como um imenso absurdo. Isso jamais poderia acontecer. Por quê? Bem, primeiro, no ano 70, o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo e matou 1 milhão de judeus e levou o restante cativo. Ou seja, a Palestina ali, a pátria dos judeus, ficou abandonada ali e era proibido construir casas ali. Um grupo ficou lá e houve um outro levante. Houve um outro levante no ano 135, na época do imperador romano Adriano, que era um imperador até pacífico. Mas a Palestina na época, no ano 135, se rebelou novamente como no tempo do general Tito, no ano 70. Só que dessa vez sob a liderança unificada de um judeu chamado Simão Bar Coxba. Simão, filho da estrela, Simão Bar Coxba. Mas o imperador Adriano conseguiu sufocar essa rebelião. E construiu em Jerusalém uma outra cidade, de Hélia Capitolina. E no templo, no lugar do templo de Jerusalém, construiu um templo pagão a Júpiter Capitolino. E a partir de então, os judeus foram removidos dali e só ficaram habitando na terra as pessoas que viviam ali nas regiões fronteiriças e os que nasciam ali na terra. E a terra ficou lá. Os judeus deixaram de ter uma pátria, os judeus deixaram de ter um país. O único povo sem país. Eles só voltaram para o seu país. Só houve um Estado judaico novamente em 1948. E mesmo assim não puderam obter a parte principal de Jerusalém. Só conquistaram a parte principal de Jerusalém, a Jerusalém antiga, a Cidade Velha, a parte principal da Cidade Velha, somente em 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Quando eles chegaram no Muro das Lamentações, quando venceram a Guerra dos 6 Dias, quando os judeus chegaram ali, perceberam que o Muro das Lamentações estava totalmente abandonado. Imundo, sujo, com favelas construídas ali em frente ao Muro das Lamentações. Tudo abandonado. E eles então tomaram aquele lugar e detêm aquele lugar até hoje. Mas nos tempos da igreja antiga, essa ideia, a possibilidade dos judeus obterem a terra novamente para si, isso era absolutamente incrível. Jamais isso poderia acontecer. Não tinha como isso acontecer. Que ideia é essa de eles ocuparem a terra, da terra ser deles? Isso é impossível acontecer. Jerusalém e toda a terra de Canaã está ocupada por outros povos. Os judeus estão espalhados pelo mundo afora. Não há a menor possibilidade dessa promessa ser literal. Eu tenho aqui a citação de Crisóstomo novamente. Agora, uma citação do sermão número 6. Vejam que ele fala sobre a posse da terra. Ele fala assim, ele fala aos judeus. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas aos judeus, ele fala. Digam-me, vocês recuperaram sua terra depois de passar tantos anos no Egito. E é verdade, recuperaram mesmo, voltaram, tomaram a terra nos dias de Josué. E depois de terem sido arrastados para a Babilônia, acaso vocês não voltaram para Jerusalém? Voltaram sim. Eles foram para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, depois voltaram para a Palestina. Conquistaram a terra. Novamente, ao tempo de Antíoco,
que já no período grego, vocês sofreram muitos males, mas voltaram ao seu antigo estado, restauraram novamente seus sacrifícios, seu altar, seu santo dos santos e tudo mais, junto com a dignidade que essas coisas já tiveram. Exatamente, fizeram isso mesmo. Mesmo na época de Antíoco Epifânio, que profanou o templo e tudo mais, eles conseguiram reconquistar a cidade, o templo, e se estabeleceram novamente ali. Agora, Crisóstomo prossegue. Mas nada semelhante aconteceu no tocante à sua escravidão atual. Crisóstomo falando já no finzinho do quarto século, indo já para o quinto século. 100, 200, 300, 400 anos, e muitos mais já se passaram, sendo agora o 500º ano. Não vemos, porém, qualquer indício de melhora no horizonte. Não vemos sinal nenhum de vocês voltarem para a terra de vocês. O que vemos é que os bens judaicos entraram completamente em colapso. E os judeus sequer sonham em ter a expectativa que tinham em seus antigos cativeiros. Está dizendo, os judeus nem sonham mais em voltar para a terra. Isso é absolutamente incrível. Não há esperança nenhuma disso no horizonte. Então, quando alguém lia o texto dizendo, olha, a descendência de Abraão, os israelitas vão ocupar a terra. As pessoas diziam, não. Isso deve ser entendido de forma alegórica. Isso deve ser um símbolo da igreja no reino de Deus, no céu, ou no novo céu, na nova terra. Isso não pode ser entendido de forma literal, porque os judeus não têm como ser o povo de Deus mais, e os judeus não podem mais ocupar aquela terra. Qual foi o resultado de toda essa visão? O resultado disso foi um antissemismo exacerbado, um rancor da igreja contra os judeus, e isso redundou até no semear de um ódio contra esse povo, que contribuiu no século passado, contribuiu fortemente para a realização do terrível crime que nós conhecemos como o Holocausto. As igrejas contribuíram para o Holocausto realizado na Alemanha no século passado. Além de outros problemas mais antigos. É muito terrível, irmãos, quando as pessoas se aproximam da Bíblia com preconceitos e começam a interpretar a Bíblia a partir de preconceitos e não deixando ela falar o que ela quer falar. Então a mente judaica, a mente cristã dos primeiros séculos teve essa postura. A mente cristã dos primeiros séculos teve essa postura de se aproximar do texto vendo os judeus como maus. Então eles tinham que fazer uma leitura espiritualizada do texto bíblico. Eles tinham que fazer uma leitura alegorizada, simbólica do texto bíblico, para minar o texto bíblico de qualquer coisa que favorecesse a raça judaica.